Gente, bom, iniciando aqui a gravação, então as pessoas que forem entrando depois eu não vou cumprimentá-las, só para não atrapalhar aqui a explicação. Peço que vocês mantenham aí o microfone temporariamente fechado, mas daqui a pouco eu vou abrir para vocês tirarem dúvidas e para a gente começar o processo aqui de escrita do projeto, né? Bom, eu vejo que muitas de vocês são novas aqui, ainda não conhecem os projetos, e nós também inventamos aí coletâneas diferenciadas a partir deste ano de 2025, né? Então, para as meninas que já fazem parte aí das mentorias e dos projetos anteriores, Mulheres Extraordinárias vem de uma coleção aí de 11 livros, 10 livros que são edições globais, e um deles, que foi o que nós inauguramos na Bienal do Livro, correndo, foi uma edição só para advogadas. Então, já foi uma primeira edição que era para começar agora em 2025, mas aí o desafio veio, a OAB de São Paulo propôs o desafio, nós seguimos, realizamos e foi feito o lançamento lá na Bienal Internacional do Livro. Essas edições, nós comemoramos na Bienal Internacional do Livro agora de 2025, nós comemoramos. Só um minutinho, gente, tem uma tela aqui me atrapalhando. Agora sim, estou vendo todo mundo. Nós comemoramos agora na Bienal Internacional do Livro de 2025 todas as edições. Então, quem é da primeira edição, que é a Laide, a Carolzinha, acho que entrou na quinta, se eu não me engano, a Andréia e muitas outras que entraram na primeira, sabem que a edição aconteceu e foi realizada 3 dias antes da pandemia iniciar, gente. 3 dias antes. Então, fizemos um grande barulho, uma grande festa lá no JK, porém, não pudemos ter Bienal Internacional do Livro naquele ano de 2020. Mas, diga-se de passagem, ela acabou se tornando muito especial, porque em 2024 realizamos a Bienal com 10 edições, né? Então, começamos em 2020 com apenas uma e realizamos o grande sonho. Tive o prazer de abraçar um monte de gente que eu estou vendo aqui e um monte de gente que ainda não está aqui, mas que já entrou também nas edições, mas hoje não pôde comparecer devido aos feriados. E comemoramos, assim, as 10 edições, o início de um novo ciclo e o fechamento do ciclo de 10 publicações, que era o meu sonho. O meu segundo sonho é chegar em 100 países, estamos em 54 agora, então cada edição nós vamos avançando mais um pouquinho. Isso significa que essas edições globais que estão entrando, elas vão levando a voz de vocês, carregando a voz de vocês, não só nas edições que estão por vir, mas nas edições anteriores. Mulheres Extraordinárias não para nunca. Hoje nós iniciamos novos ciclos de projetos, mas os projetos que já aconteceram, eles continuam em movimentação. Então, o nome Mulheres Extraordinárias, pelo qual vocês participam, Dani, não resisti. O projeto Mulheres Extraordinárias que vocês estão participando agora, ele já vem de uma série, ele já vem de uma história que foi contada em aproximadamente aí 830, 840 mulheres que já publicaram, já contaram e estão espalhando cada vez mais a sua publicação para o mundo. O que que nós desenvolvemos agora que vem com novidade para 2025? Nós desenvolvemos 15 projetos inéditos. Como que vai funcionar isso? Hoje mesmo, uma das meninas me chamou e falou: Andressa, Mulheres na Economia já está iniciando? Sim, todos os projetos iniciam hoje, todos. Como que vai funcionar tudo isso, Andressa? Todas as edições já estão completas? Como que vocês vão conseguir colocar os textos dentro de cada uma dessas edições selecionadas? Lembra que eu comentei com vocês que nós vamos ter 4 eventos? Então, nós vamos ter 2 eventos por livro, certo? Essa edição global, que é a edição que carrega todas as temáticas que nós publicamos lá na internet, da finanças, agro, Amazônia, mulheres no empreendedorismo, na saúde, enfim, todas as edições, elas são carregadas pela matriz que é a global, que é a edição global, essa que vocês estão fazendo parte. Como que vai funcionar o processo todo? Cada uma de vocês vai escrever num tema que você escolheu, que você agora está desenvolvendo, enfim, está trabalhando habitualmente. Se nós colocássemos as edições apenas dentro de cada nicho, saúde, finanças,
que nós faríamos? Nós interromperíamos toda a parte da conexão global, e isso não é o que nós queremos. As edições Mulheres Extraordinárias, elas funcionam muito bem, por quê? Porque existe uma mistura muito bem refinada de histórias. Cada uma delas vem trazendo uma trajetória de vocês. Então, o processo ele vai continuar sendo igual, com uma grande diferença. Por exemplo, a Laíde vai falar sobre liderança, a Ângela empreendedorismo, a Carolzinha vem ali com a inteligência emocional, tem meninas aqui da saúde, enfim. Cada uma de vocês vai falar sobre o tema específico da sua área. Essa publicação ela vai entrar na Global, o lançamento já é esse ano e vai ter dois lançamentos presenciais, JK e Iguatemi, que as duas, ambas são lançamentos no shopping Iguatemi. Vamos ter esses dois primeiros lançamentos agora, no mês de outubro, e as edições que forem surgindo após essa. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de duas pessoas aqui que eu tenho na mente aqui fácil, tá? Então, a Laide e a Carol. O que que acontece? São dois assuntos distintos. Vai haver esses dois lançamentos presenciais agora. Fechamos o livro de empreendedorismo, fechamos um livro de liderança, vai haver mais dois eventos. Deu para entender até aqui? Então, cada uma de vocês está sendo preparada para trazer a trajetória para dentro do livro, para daqui a pouco a gente entregar para as livrarias um livro específico de saúde, um livro específico de finanças, um livro específico de liderança, um livro específico de empreendedorismo e assim por diante. Como que nós vamos fazer uma trajetória dessa na loucura da Andressa de criar 15 projetos e fechar os 15 projetos, fazer os 15 projetos para ontem? Impossível, né, gente? Não daria para fazer. Mas, com o corpo editorial, nós entendemos que o formato Mulheres Extraordinárias ele funciona muito bem. Então, nós vamos trazer para essas novas edições agora as temáticas, porém, nós vamos divulgar que a Laíde vai falar de um assunto, que a Ângela vai falar de outro assunto, que a Carol vai falar de outro assunto, a Josi vai falar de outro assunto. Para quê? Para que em um único livro nós possamos ter acesso a uma informação da saúde, a uma informação da inteligência emocional, a uma informação da liderança, porque afinal de contas nós estamos aqui vivendo tudo isso. E quem aqui não precisa saber de uma história de uma mulher, por exemplo, da Josi, que eu escutei um pouco porque ela está fazendo um livro solo, que vem tratar da dor. Então, ela é um assunto que vai ampliar o nosso conhecimento de forma específica na saúde. Então, essa grande mistura, essa grande junção de projetos, todos eles são sempre globais, tá? Na medida que nós vamos fechando agora todos os projetos, que nós vamos colocando cada uma de vocês dentro de uma publicação, ela fechada, validada, não tem que escrever duas vezes. Você só vai participar de duas publicações. Uma publicação global e uma publicação encomendada pelas livrarias. É essa a grande diferença. Então, estamos criando aqui grandes enciclopédias, né, temáticas, para que vocês possam ter oportunidade de escrever e, acima de tudo, de participar dessas edições que foram solicitadas para a Editora Anjo como tema de livraria, tá? Então, a gente tentou explicar isso de uma maneira clara na internet, mas são muitas pessoas, eles perguntam, são muitas perguntas. Então, aqui para vocês eu vou trazer de uma forma um pouco mais transparente, mais clara, tá? E nós vamos escrever esses conteúdos em 3 reuniões, tá? 3 reuniões nós vamos escrever esse conteúdo. Hoje eu liberei para vocês um formulário. Eu não sei se todo mundo aqui recebeu, será? Se não receberam, dá uma olhadinha lá no WhatsApp de vocês, porque eu mandei via link, via. Vocês mandaram por e-mail também? Mandar? Via lista de transmissão e também foi por e-mail, tá? Esse formulário, gente, ele é bem simples. Até hoje a Carolzinha aí foi minha cobaia e já preencheu dela hoje à tarde. Eu falei para ela, cá, preenche, dá uma olhada, vê se você tem alguma dificuldade nesse preenchimento.
ou se ele tá fácil. Depoimento da Carolzinha, ela demorou em torno de 25 minutos para preencher. E no final desse formulário, o que que nós temos do lado de cá? Uma história praticamente estruturada. Andressa, mas vai ser só isso? Depois disso não tem mais nada? Não. Hoje é a primeira aula das 3. A mulher pode faltar em uma delas? Pode faltar em uma delas, porque nós vamos repetir esse processo e nós estamos falando no privado uma por uma, tá? Para que vocês possam ter aí esse conteúdo. Então, acredito eu que isso facilite a vida de vocês em termos de explicar, contar a história de vocês, tá? Depois eu vou abrir para dúvidas e perguntas, mas eu quero mostrar para vocês o formulário. Peraí, gente. Esse formulário aqui é o formulário que vocês receberão aí hoje. Já estão conseguindo visualizar? Ainda não. Aqui, gente, vocês estão conseguindo ver? Sim? Maravilha. Olha, essa daqui é uma etapa, até deixa eu voltar. Eu vou explicar para vocês como vai funcionar. Esse daqui é um formulário básico que nós encaminhamos para vocês. Qual é o grande segredo que esse formulário tem? Ele tem um segredo que é você está conversando comigo. Como assim, Andressa, eu estou conversando com você? Sim, esse formulário ele não vai para nenhum lugar, nenhuma de vocês vai ter acesso, somente eu tenho acesso às respostas desse formulário, tá? Como que ele pode ser vivo se ele é um formulário? Como que eu consigo contar uma história se ele é um formulário? Ele é apenas um roteiro, uma estrutura pela qual eu quero que vocês não se esqueçam de preencher e não se esqueçam de contar. Basicamente, ele é uma jornada do herói. Só que dessa vez nós temos uma edição global, que é uma edição que nós vamos tratar com a área da saúde, do empreendedorismo, da liderança. Então, cada uma de vocês vai direcionar o teu tema para o assunto que você foi convidada a participar, tá? Esse formulário, ele é simples. Então, temos aqui algumas perguntas, tá? Mas o que vai fazer com que ele seja bem diferente? Você pode preencher ele de duas maneiras. Você pode preencher ele através aí do seu próprio celular, e mandar para mim. Você pode imprimir esse formulário e pegar cada uma dessas perguntas e gravar um áudio para mim respondendo essas perguntas ou para você mesma. Você pode utilizar o Word, eu acho que todo mundo deve ter aqui o aplicativo do programa do Word. O Word ele tem uma ferramenta que é um microfone que ele tem em cima. Esse microfone, você pode copiar esse formulário lá no Word e responder falando. Por que que eu defendo a resposta falada? A resposta falada, ela vem muito do coração. Ela vem muito pronta, sabe? Você não precisa estruturar ou pensar como começar. Quando você percebe que você já está respondendo por voz e vê o que sai do outro lado, praticamente a história está sendo contada a partir dali, tá? Então, tem diversas maneiras de preencher esse formulário, mas o maior segredo dele é que você responda a esse formulário com o seu coração. Como que você deve fazer isso? Aqui eu coloquei que é uma jornada do herói, ele não deixa de ser uma jornada do herói, né? Nós queremos que você conte um pouco de uma janela da sua vida. Dressa, mas por onde eu vou começar? Começo quando eu sou criança, começo quando adolescente, não importa por qual trajetória você vai começar. Quando você pegar esse formulário para dar uma lida nele, você vai entender que o direcionamento dele é para que ele flua a resposta. Então, quando você lê a primeira pergunta, a segunda pergunta, a terceira pergunta e todas as perguntas da etapa um, você volta respondendo, porque isso já vai te motivar, te impulsionar a trazer o trecho que você quer contar. Então, qual é o desafio de hoje? Eu vou ficar com vocês aqui até
por volta das 20 horas, 21, até as 22 horas eu posso ficar com vocês aqui, tá? Vocês têm a opção de contar isso e me mandar hoje. Vocês têm a opção de me contar tudo isso e me mandar por e-mail, tá? E aí na próxima reunião vocês vão estar com o conteúdo respondido. Qual é a minha proposta de escreva comigo? A minha proposta é que vocês que estão aqui comigo, que vocês tentem responder. Por quê? Quando vocês tentarem responder, inclusive nós deixamos o formulário para que ele possa ser editado, tá? Quando vocês tentarem responder, vocês podem tirar as dúvidas comigo aqui, tá? Esse formulário, ele vai chegar uma cópia para mim, mas ele vai chegar uma cópia também para você. Quando ele chegar para você, remova as perguntas e leia o teu formulário. É exatamente isso que vocês vão perceber, que a história, e as perguntas, elas foram feitas de uma maneira fluida, que vai fazer com que você automaticamente vá contando a sua trajetória, tá? Então, são perguntas aí que vão demorar um tempinho? São. Elas vão fazer você pensar, fazer você refletir? Sim. Eu não posso querer que vocês escrevam logo de cara aqui comigo, na hora, no ato, por isso que uma das reuniões não é obrigatória, né? Mas ao mesmo tempo não é para finalizar o conteúdo hoje, porque cada uma de vocês vai querer pensar qual é o trecho, né, a trajetória que vocês vão querer contar aqui. Vocês têm que ser intencionais, tá? Qual é o papel Mulheres Extraordinárias? Mulheres Extraordinárias não é um livro para contar uma história triste sem solução. Não. Não é um livro para trazer um momento difícil que você passou. Não. Mulheres Extraordinárias, ele vem trazer respostas. Esse é o sucesso do projeto. As respostas que a Marília vai ter, as respostas que a Laide vai ter, que a Josi vai ter, cada uma das respostas para encontrar um caminho para a superação, ela é válida para qualquer mulher. Não importa se é da saúde, se é da economia, da liderança, da advocacia, não importa. Na verdade, a grande virada de chave é o que vai trazer inspiração para outra mulher. Mas é um projeto direcionado, é um projeto que nós vamos colocar depois todos os textos publicados dentro das suas caixinhas, né, que são as edições direcionadas para a livraria. Então, vocês têm que direcionar no momento certo, nas perguntas aqui que estão no terceiro e no quarto formulário, a área de atuação. A área de atuação é que vai determinar o caminho que você seguiu. É o que vai determinar qual a trajetória, por que que você escolheu essa trajetória que você está hoje atuando, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma lida nesse formulário de uma forma ampla, tá? Só para vocês poderem ter uma visão geral e depois eu vou abrir aqui algumas perguntas. Então, vamos ler juntas, tá? Esse formulário. Vocês abrem ali as perguntas, se tiverem alguma dúvida, e aí eu vou deixar a critério de cada uma de vocês o momento para devolver esse conteúdo. Andressa, posso devolver amanhã? Posso escrever hoje à noite? Pode. A equipe vai receber teu material e nós não vamos esperar até a outra reunião para te fazer a devolutiva. Não, nós já queremos acelerar esse processo, porque hoje demos a largada de todos os projetos e aí todo mundo está querendo fazer parte, todo mundo quer agora escrever teu conteúdo, porque é assim que funciona aqui no Brasil, né, gente? É normal esse processo. Então, eu vou ler para vocês algumas perguntas aqui desse formulário de uma forma contínua, tá? E depois eu abro para vocês aí tirarem as dúvidas, ok? Tudo certo? Bom, vamos lá. Aqui é o início da etapa um, que é o início da jornada. Aqui é basicamente só o seu nome, de preferência o nome que você queira que apareça no teu livro, no seu conteúdo, tá? Se a sua história fosse um livro, qual seria o título do capítulo que você está vivendo agora? Ah, mas eu tenho que logo de cara dar o nome do meu livro, do meu capítulo? Não, você pode colocar algo que seja no seu coração, porque depois lá no final, depois de responder tudo, você vai
sentir se é essa a sua resposta de verdade, tá? Lembrem-se, o título do capítulo ou o título do livro, ele nunca nasce no momento que nós queremos. Ele nasce, às vezes, através de uma frase, como aconteceu outro dia com a Josi, que acordou com a frase na cabeça e era o melhor nome de todos, tá? Então, ele nasce junto com a história. Então, deu para responder? Ótimo. Não deu para responder? Ok, coloca apenas alguma sinalização aqui, porque todas as perguntas são obrigatórias, tá? Senão você não vai conseguir enviar o teu conteúdo. Aqui vem algumas perguntas, como por exemplo, onde você nasceu? Como foi que você cresceu ali naquele ambiente? Como era a energia daquele lugar? Era pesado, não era pesado? Era um ambiente tranquilo? Os pais apoiavam, não apoiavam? Teve a influência da família? Não teve influência da família? Basicamente é isso, tá? Quem era você naquela época de criança? Se você era uma criança, se você era adolescente, como você era? Como que a gente consegue extrair qualidade de livro, gente, com detalhes? A riqueza dos detalhes é o que traz a memória. Então, se você tem algo para contar aqui, conte. Se você quiser contar, olha, naquela época eu brincava de boneca, me lembro que era assim, assim, assado, e contar os pequenos detalhes, eles fazem com que o leitor mergulhe até aquele lugar. Então, isso é o que traz existência, é o que traz sabedoria para um conteúdo ser um conteúdo aprovado e ser um conteúdo de best-seller. Tudo que eu direcionar a vocês, eu vou direcionar sempre da melhor maneira, porque lembrem-se, todas as 15 edições com 50 mulheres têm que estar aprovadas para ser publicadas nas livrarias. Então, por que desse ensino, o porquê dessa roteirização e da maneira e os detalhes de escrever? Porque esses detalhes são os que fazem toda a diferença. Às vezes a gente entra aí na internet e escuta falar de storytelling, mas ninguém fala que o que move um best-seller, às vezes é um detalhe que pega no coração da pessoa, tá? Então, assim, aqui é de verdade. Esses livros não são de mentira. Estamos há 25 anos, já publiquei 48 projetos coletivos, com mais 15 que nós vamos fazer agora. Então, eu sei que o sucesso está nos detalhes, tá? Abusem dos detalhes porque é bacana e vai ficar bonito. Bom, então aqui você vai falar sobre você na sua época. Se você tem alguma lembrança da infância, aqui entram crenças, entram limitações, entram situações normais, enfim, você vai puxar um pouquinho a memória. Pode ser que doa um pouquinho nessa primeira parte, mas faz parte do processo, tá? A tua maior dor hoje, muito provavelmente, é o que você defende, é o que você ensina, tá bom? Então, observe essas informações. Em que momento da vida que você sentiu que o caminho que você trilha hoje, você sonhava lá atrás? Será que nessa área aí do empreendedorismo, a brincadeira na época já tinha algum sinal? Será que na área da saúde já apresentava algum sinal? Será que alguém precisou de ajuda com a dor e de repente você se tornou especialista em dor ou por sua própria fuga ou para ajudar alguém? Então, esse link de informações intencionais é o que eu quero promover para você em 4 etapas, tá? Bom, o que te levou a escolher essa área de atuação, se você teve um chamado, se você teve uma inspiração, se você teve uma dor, se de repente seus pais eram profissionais da área, tá? Isso é importante também citar aqui. Se você enfrentou algum tipo de perda, se você teve momentos de solidão, se seus pais apoiaram ou não apoiaram as suas escolhas. Isso tudo faz parte de pequenos ícones de lembrança, tá? Então vocês vão contando aqui até chegar nessas perguntinhas e falar: caramba, será que eu respondi tudo? É isso mesmo? Vamos em frente. Bom, aqui na parte extra, eu coloquei se existe alguma parte que às vezes você quer acrescentar e que faz sentido na tua história, tá? Então, são perguntas direcionadas que não podem faltar, que fazem parte da dor,
e nessa daqui você pode responder algo que tem ali, não tenha no formulário, ou enfim, algo que você queira acrescentar, tá bom? Bom, esse primeiro modelo que eu mostrei para você é o modelo de mais dor, tá? O que que eu quero pedir para vocês que estão aqui e as meninas que vão assistir? Nunca parem nessa etapa e pare o formulário. Nunca. Acreditem, eu já trabalhei aqui com 850 mulheres. Mulheres extraordinárias é algo muito profundo. É diferente de trabalhar com líder extraordinário, treinador, outros projetos de medicina, qualquer outro projeto. Aqui a gente está trazendo à memória algumas dores nossas, sabe? Algumas crenças nossas. Então, tem momentos aqui que a gente vai tocar em alguma coisa e muito provavelmente vocês vão descobrir até muito sentido no que vocês vão escrever depois. Então, saia dessa primeira parte o quanto antes, tá? Porque se ficar parada nela, ou de repente sentir qualquer dúvida, ou sentir qualquer dor ali, estagnar, um compromisso que eu quero ter com vocês e com quem vai assistir, me liga, tá? Me liga, me chama, fala, Andressa, parei na primeira parte, tá? Porque a minha responsabilidade, quando eu entendo que mexer com a dor e entender também que o processo da escrita, ele é um processo extremamente terapêutico. Eu não posso ter a irresponsabilidade de deixar ninguém nesse lugar. Eu tenho que tirar você dali, porque afinal de contas vocês vão levar as pessoas para esse lugar e vão mostrar para elas como vocês saíram, tá? Combinado? Vambora. Momento de virada é a etapa 2. Ufa! Aqui nessa parte é a parte que você vai começar a levar ali. Se você teve um momento que virou a sua chave, sabe? Olha, entrei num processo ali profundo, não consegui sair. Como que foi essa ruptura? Esse ponto aqui, que é a primeira pergunta, gente, ele é crucial. Ele é crucial. Por quê? É o momento em que você vai falar: caramba, realmente, depois desse ponto, eu tive que tomar uma atitude, porque todo mundo tem um ponto, né? O ponto de dor, o ponto de fuga, ou enfim, qualquer tipo de ponto que nos mova a sair de lá. Qual foi, tá? Como você se sentiu nessa fase? Enfim, detalhes, tá? Tava chateada, tava triste, o que que aconteceu? Teve depressão, não teve depressão, passou numa boa? Como foi, tá? O que que você fez para sair desse lugar? Alguém te ajudou? Você pegou um livro na estante, esse livro te inspirou? Procurou um psicólogo? Teve ajuda de um parente, dos seus pais? Enfim, teve ajuda profissional, que inclusive foi a ajuda que de repente foi o gatilho para você querer fazer o que você faz hoje? Então, essa parte é uma parte de análise do que você passou lá atrás e hoje o que você defende, tá? Bom, aqui também vem a parte de se você pudesse voltar no tempo, né? O que que você diria para aquela versão tua que estava enfrentando tudo aquilo? Porque hoje você olha para aquela situação, ou você vai olhar para aquela situação, provavelmente, talvez vocês não tenham participado de nenhuma mentoria assim, mas sair com o livro pronto é uma parte, na verdade, vocês vão sair ressignificadas dos projetos Mulheres Extraordinárias. É isso que faz com que o projeto tenha tanta força, tá? O que que você diria para aquela menina que passou por aquele processo hoje, tá? Vem a parte extra, que é a parte que vocês podem acrescentar o que vocês quiserem, tá? Então, momento um, momento da dor, momento da descoberta e do que te motivou a querer sair daquele lugar, tá? Bom, aí nós vamos entrar aqui na parte da transformação do renascimento. Preciso de uma água, peraí. Aqui, meninas, nós estamos da segunda parte para a última parte do livro. Lembrem-se, eu dividi o projeto em quatro partes. Primeira parte, a dor. Segunda parte, a chave. Terceira parte, a descoberta. Então, você vai entregar qual foi o ponto de virada
e qual foi a tua chave. Entrega de verdade, gente. Entrega de verdade, conta mesmo, esclarece para a pessoa o que te ajudou, o que você fez, porque às vezes um detalhe do que você fez, contado da maneira mais verdadeira de todas, ela não está ali num livro. Ou ela não está em um mentor, ela não está num psicólogo. Então, aqui é a hora de você expor qual foi essa grande virada de chave na sua vida. Foi fácil, foi difícil, como foi, mas enfim, qual foi o primeiro passo real da sua transformação, tá? Se você buscou algo novo, se você buscou de repente um estudo, se você buscou na fé, se você buscou em mentorias, se você buscou mudanças, o que que te impulsionou? O que te levou a trazer um novo momento para a tua vida e buscar esse novo momento da sua vida, né? Bom, enfim, qual foi o momento que você sentiu que estava finalmente no caminho? Porque nessa busca, muito provavelmente, o que que aconteceu? Nunca se tem a resposta tão rápido, né? E não se tem ninguém também para perguntar, tô no caminho certo ou não tô? Mas agora, com as edições e com as histórias, são 50 depoimentos em cada edição, muito provavelmente alguém vai se inspirar em um dos depoimentos de vocês e você vai encurtar o caminho de uma única pessoa ou de muitas pessoas. Se for só uma, já está valendo a pena, né, gente? Tá? Então, aqui você vai trazer qual foi finalmente seu caminho. Existe uma história, um depoimento, um acontecimento que confirma a tua missão, que está impactando essas vidas? Essa pergunta é o quê? Você veio trazer a sua chave. Aconteceu alguma coisa? Você já começou a fazer algum processo naquela época? Eu vou dar o exemplo da Josi aqui novamente. A Josi, ela cuida do processo da dor. Naquela época, já teve alguém, você já percebeu que você tinha esse dom de ajudar alguém a tratar essa dor? Ou então lá na parte das finanças, caramba, eu já conseguia ajudar os meus pais a administrar as finanças. No empreendedorismo, quantas de nós aqui temos filhas e filhos que dão dicas valiosas para gente de empreendedorismo? A minha de 17 anos vive me dando dicas, mãe, faz isso, faz aquilo outro, porque eles têm uma visão. Então, nós naquela época também tínhamos ali alguns dons que a gente já apresentava. Então, contem esses depoimentos. Do que você fez naquela época? O que que você motivou? Tem algumas escritoras que não estão aqui hoje, mas, por exemplo, que cuidam do sono do bebê. Como cuidar de um bebê? Como cuidar do sono desse bebê? Quantas de nós não quer saber como que administra isso, como que cuida disso? Entende? Então, assim, são esses depoimentos, cada um dentro da sua área. Mulheres na Amazônia, por exemplo. Qual foi o desafio dessa mulher lá na Amazônia? O que que ela enfrentou lá? Qual foi a virada de chave? Então, vocês entendem que é um projeto que ele engloba tudo, o direito, a educação, a todas as áreas, tá? Bom, vamos lá. Quais são os seus valores ou verdades que te guiam até hoje? Vocês comecem a perceber que agora eu estou querendo mostrar para o mundo quem vocês são. Josi, por exemplo, a Josi vem lá do processo da dor, contou quem ela já ajudou, mostrou o quê? Propriedade no que ela faz, certo? Quando você demonstra que você já veio trabalhando com aquilo, quando você demonstra que você tem habilidade com aquilo, mesmo sem ter estudado ou mesmo sem ter se formado, o que que nós nos tornamos? Nos tornamos especialistas naquilo, tá? Uma vez, em uma das mentorias, eu escutei exatamente isso. O especialista, ele nem sempre é aquele que se especializa em algo, mas o especialista é aquele que vive e que conhece os caminhos. Então, ele está especializado para lidar com aquele assunto e ele pode dar dicas. Nem sempre o engenheiro é o idealizador de um projeto. Às vezes a outra pessoa passou pelo projeto todo e consegue ensinar os outros, tá? Então valorizem o que vocês são dentro da profissão de vocês, tá?
Então, quais são esses valores que guiaram vocês e que guiam vocês até hoje? Por quê? Eu quero comprar uma mentoria sobre a saúde. Eu quero comprar algo sobre as finanças da Samara, por exemplo, que entrou agora há pouco, da Josi. Eu quero comprar algo lá da Ângela, da Laide. Quais são os princípios que ela carrega? Só que eu não quero que você se apresente, olha, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, nós vamos trazer isso de uma forma natural, o que fica muito mais fácil de entender e saber se o que ela está contando é verdade. Nada conecta mais do que a história, tá? Bom, vamos lá. Se você tivesse o conhecimento que você tem hoje e, de novo, pudesse ter a chance de saber naquela época, o que que você diria? Imagina só, todas nós ali no processo de descoberta, se nós tivéssemos uma eu de agora para pegar um conselho. Quantos erros, quantas escolhas, quantos conselhos, quantos caminhos nós percorremos de forma errada, que não foram dadas de maneira assertiva, verdadeira, com princípios, né? E a gente teve que descobrir como, passando pelo processo, tá? Então, tragam essas dicas de ouro para as pessoas, porque quando elas usarem a tua dica e o processo delas for acelerado, elas vão entender que tudo que você está contando ali é de verdade. E aí eu posso pegar minhas finanças e colocar para a Samara gerenciar, tá? Eu posso colocar o meu projeto nas mãos de uma mulher da saúde. Então é esse o valor e a conexão global que nós queremos em todos os projetos, tá? Como que eu contrato uma empreendedora para me ajudar na minha empresa se a história dela não conta o que ela viveu? Eu vou escutar a história da Ângela e vou querer que a Ângela cuide das minhas coisas. Por quê? Porque a Ângela é uma baita empresária. A empresa dela foi 100% a vida inteira? Não, mas ela passou pelo processo. Ela sabe, ela tem muita coisa para te ensinar, tá? Então, essa parte é a parte do conhecimento. Aqui também, novamente, se existe algo que você queira acrescentar, acrescente. Deixa eu só colocar um número um aqui, só para ir para a última parte. Porque essa parte extra, gente, é a única parte que não é obrigatória. Mas é bom que vocês coloquem qualquer coisa lá, tá? Bom, aqui é o final do livro. Como que é esse final do livro, Andressa? Como que eu vou agora entregar tudo isso? Sabe quando você assiste um filme e aí o filme começa assim, daqui a pouco você tá assim e daqui a pouco você tá assim, né? Então, a jornada do herói, ela tem que ser dessa mesma forma. Eu entender o processo que você começou, o que que você fez, o que que você superou e agora quem é você. Andressa, tenho dificuldade de me exaltar. Eu não quero que você se exalte, eu quero que você fale a verdade. Só que também não quero que você deixe de falar o valor que você tem. Por que que eu estou falando isso? Porque a maioria das escritoras, elas têm dificuldade na hora de entregar essa parte. Acha que é pouco. Gente, não é pouco. Não é pouco. Se você enfrentou o que você enfrentou e hoje você conseguiu e continua conseguindo, porque estamos vivos, então todos os dias é algo vivido, né, na prática. Então, contem sim as suas vitórias. Agora é o momento de você olhar para você e falar: caramba, olha o que eu passei. Olhar para aquela primeira parte lá, que eu não quero que você pare lá, e olhe para essa e fale: caramba, eu sou uma mulher extraordinária. Deus me abençoou em todas as etapas, eu consegui vencer. E se eu conseguir vencer, outra pessoa também consegue. E não importa se eu sou da saúde, se eu sou da advocacia, se eu sou uma oficiala de justiça, não importa, eu vou inspirar alguém. Se eu venci um câncer, como é o caso da Carol, que tem um depoimento impactante nas edições anteriores, que eu mesma peguei o telefone e liguei para ela chorando. Então é sobre isso, tá? Essa parte é o legado. O que que é legado? Legado é exatamente o que a livraria nos pediu. Eu quero o legado de mulheres extraordinárias em suas profissões. Por que legado? Não se pode dizer que é um professor se não passar pelo processo e ser um professor mesmo lá na frente. Sabe? Quem conhece aí professor, eu conheço vários, que você fala, não é possível que esse professor da minha filha é um professor. Professor que é professor
ele passa pelo processo, ele entende o adolescente, ele entende a criança. Ele é um professor porque ele é um professor formado aqui, ó, tá? Isso é legado. No que vocês estão habilitados a fazer e que vocês vão deixar como legado, propriedade. Eu duvido que a Josi veja alguém com dor e mesmo que não seja mentorado dela, ela não vá lá e não fale para ela o que ela tem que fazer. É impossível, isso é legado. Isso é legado. As meninas aí das finanças, a mesma coisa. Olha, você está errando aqui. Você pode fazer isso, gente, vamos lá. Isso é legado. Nem tudo que nós entregamos tem que ser cobrado. Tudo que nós temos é porque nós vivemos. Então, Mulheres Extraordinárias é uma entrega sim. É um processo de aprendizado, é um processo em que as pessoas vão se inspirar com o depoimento de vocês. E elas vão se orgulhar de pegar o livro e falar: poxa, tem 50 histórias aqui, e dessas 50 histórias que estão aqui, eu tenho orgulho de levar para outras pessoas poderem visualizar. Então, por que eu estou nesse momento inspirando vocês? Porque é exatamente assim que a gente tem que fechar esse livro, trazendo quem você enxerga hoje quando olha para trás e vê a mulher que você se tornou. Foi difícil? Tem seus filhos, tem seu marido, tem sua casa, tem tudo. É difícil, ser mulher é difícil. Mas nós mulheres, nós temos capacidade para fazer tudo isso e mais um pouco, porque foi um dom que Deus nos deu. E se ele nos deu esses dons que só as mulheres têm, é porque ele sabe que nós temos capacidade para fazer e acontecer. Mas isso não significa que nós temos que abrir mão da nossa família. Isso é o que eu acredito. Não significa que nós temos que abrir mão dos nossos maridos ou dos nossos filhos. Não. Nós queremos trazer a consciência no projeto Mulheres Extraordinárias que nós não estamos defendendo feminismo, não estamos defendendo nenhum tipo de bandeira, não. Nós queremos mostrar que é difícil, não é fácil, não é uma coisa que se vende na internet que parece que você vai trabalhar lá na praia. Quem consegue trabalhar na praia, gente? Impossível, né? E se concentrar. Não, é a realidade. Se eu conseguir fazer com que vocês mostrem a realidade de vocês de uma maneira clara, vocês concordam que aquela ansiedade que as redes sociais nos trazem de que o sucesso parece fácil é o que está contaminando a maior parte das mulheres, está nos deixando doentes? Nós ainda aqui, muitas de nós, temos ali um pouco mais de idade, mas tem muitas meninas novas aqui também, e todas nós estamos no mesmo barco. É um momento difícil e delicado que estamos enfrentando com tanta aceleração. Eu imagino a quantidade de pessoas com dores que a Josi está atendendo, porque a dor ela vem da alma, ela vem da ausência da família, ela vem da ausência dos filhos, ela vem da ausência daquele momento de sentar e jantar com eles, e às vezes a gente não sabe nem como faz para voltar e aprender a viver de novo. Então, esse momento de legado é para dizer que você, com tudo isso, conseguiu e consegue resolver muitas coisas para as pessoas. Você consegue ajudar muitas pessoas. E se vocês conseguiram, com certeza outras mulheres vão conseguir, tá? Então, tragam a história de vocês, contem o que foi reviver isso, porque isso vai acontecer quando vocês olharem para a trajetória de vocês, é instantâneo. É reviver tudo isso. É um momento em que você olha, que você às vezes nem acredita, mas que você fala: caramba, vamos lá, que se eu conseguir naquela época, eu vou conseguir agora. Parece estar mais acelerada agora? Parece, porque estão nos acelerando. Mas vamos desacelerar e olhar para a gente, para a mulher que está aqui na tela, para a mulher que vai escrever esse capítulo, tá? Então, se vocês conhecem aí escritoras de todas as áreas, que vocês saibam que essa mulher precisa parar e olhar para dentro dela porque ela tem um baita potencial e ela não está vendo, porque não estão deixando ela ver, chama, mostra para elas que escrever no Mulheres Extraordinárias, a consequência é o livro. Porque o que mais impacta a nossa vida é olhar para dentro.
É estar aqui comigo, mas não estar fazendo jantar, é estar aqui comigo, mas não estar no e-mail, é estar aqui comigo e estar prestando atenção no que vocês vão fazer para vocês, tá? Então, isso é que é importante. Bom, finalizando aqui, você acredita que essa história pode tocar a vida de quem está lendo? Com certeza. Por quê? E que mensagem você gostaria de deixar para essas mulheres que estão buscando se encontrar? Eu acho que essa palavra se encontrar é saber quem é a Marília Zereu de volta. É saber quem é a Josi, quem é a Laide, sabe? Quem é a Andréia, quem é a Andressa, o que que ela gosta, o que que ela faz, o que que inspira, o que que faz ela estar essa hora conversando com vocês. Então, hoje, o meu formato de mentoria, ele não é um formato de mentoria tradicional e padrão que você vem aqui, apresenta, entrega e tchau. Eu não consigo fazer isso. Se é para fazer desse jeito, eu não faço. Por quê? Porque a história, ela tem um comprometimento muito grande com nós mesmas, muito grande. A história, ela vai revelar quem vocês são. E ao mesmo tempo, esse momento que vocês vão ter com vocês é o momento que vocês vão colocar para fora e é o momento que nós vamos estourar por entender que mulher extraordinária é essa que está contando essa história, tá bom? Bom, tudo que você pensar, você vai colocar no livro? Não, não vai colocar tudo que você pensar, mas pensa duas vezes antes de cortar. Porque às vezes o pequeno detalhe que você vai cortar pode ser o pequeno detalhe que pode salvar alguém, que pode mudar a vida de alguém, que pode fazer com que aquela pessoa também esteja sentindo aquilo, mas ela não tenha tido coragem de falar. Então, mulheres extraordinárias é para quem tem coragem, coragem de se expor, coragem de mostrar para que veio e por que veio para esse mundo, tá bom? Aqui nesse finzinho, olha, tem quem é você, se você é casada, enfim, trechos que você pode colocar ou não, porque eu quero que você finalize o texto. Antes eu colocava no começo isso. As meninas aí, as veteranas, elas sabem. Por que que eu coloco no final? Porque quando eu coloco no final, eu vou falar, meu Deus, quem é essa mulher? Agora eu quero saber quem é. Eu não vou voltar lá no começo do livro para olhar. Não, é agora que eu quero saber quem é essa mulher que pode mudar, pode tirar a minha dor. Quem é que pode cuidar das minhas finanças? Quem é essa mulher que está lá na advocacia e pode resolver o meu problema, tá? Então aqui vocês vão vir com uma frase que possa estar aí na sua trajetória, que você tome só cuidado para citar sempre o autor, tá? Pode usar versículo da Bíblia, pode usar uma frase de um poeta, algo, mas tem que citar a fonte, tá? Essa mensagem final é a mensagem que eu quero que você entregue para as pessoas, que é uma mensagem final de lute, não desanime, ou então na parte das finanças, dos negócios, da agro, foi difícil, não foi difícil. Não pare, não desista. É um recado teu, muito teu, para as mulheres, tá? Aqui vem alguma parte importante que você queira acrescentar ou não, e aí agora é tudo, tá? Nessa próxima etapa aqui, deixa eu colocar um, aí praticamente a história está contada. Tô correndo aqui, gente, para em uma hora fechar o assunto. Muita coisa, né? Bom, aqui no final, eu quero que você coloque de novo o teu nome, porque aí você vai lembrar se o seu nome na rede social tá de acordo com o nome que você colocou lá no começo, tá? Eu quero que você se apresente profissionalmente hoje. Sabe aquele link lá do Instagram, a bio do Instagram? Nós estamos bem condicionados a deixar as coisas bem compiladas ali, né? Então, às vezes está fácil, é só olhar lá no teu Instagram como que você se apresenta profissionalmente, como que você quer que as pessoas te encontrem, tá? Que é essa parte, o que que você resolve? Quando essa parte do que você resolve, ela é bem clara também, tá? Por exemplo, às vezes vem lá na bio que a mulher é uma mulher economista. Mas a Samara mesmo agora há pouco escreveu, ela resolve questões
de problemas financeiros, ela resolve desafios. Um advogado resolve o quê? Uma mulher da Amazônia, ela tá lá, ela tá resolvendo o que lá? A Josi tá resolvendo o quê? A Carol. Então, o que que você resolve é bem importante de colocar aqui, tá? Bem pontual e preciso. A sua área de atuação, que na verdade é quanto tempo você atua nessa área. A sua formação não precisa descarregar tudo, tá, gente? Senão fica às vezes uma página inteira só de formação, e eu não acho que é justo para quem às vezes não colocou muito formações, mas que tem o mesmo nível de entrega de quem não estudou tanto, sabe? Porque afinal de contas, o que vai conectar é de verdade a trajetória. É o que que você resolve de verdade na prática, tá? Então, até 3 formações no máximo, as mais importantes que você quiser. Se você tem ideia de quantas pessoas você já impactou, que é um número de pessoas que você possa ter ajudado. Também é uma estimativa, pode colocar ou não, tá? Qual a sua visão de vida, seu propósito em 3 linhas? Aqui, uma única rede social, porque também muita rede social, ninguém busca nenhuma. Então, uma só, tá? Eu acho que é mais importante do que colocar 20, tem tantas aí, a gente nem sabe mais qual olha. Coloca uma, tá? Coloca um e-mail que você queira que ele seja publicado. E eu não coloquei o item telefone, porque a lei de proteção de dados não está nos autorizando a divulgar telefone. O telefone ele carrega muitos dados, né? Que são os dados de informações pessoais. Então, se eu pegar o telefone de alguém, entrar no Google, eu encontro o endereço da pessoa. Então, não vamos colocar telefone nessa edição. E-mail, rede social, a sua bio, e aí o projeto, o conteúdo está totalmente pronto para ser publicado, tá? Então, todos essas etapas, e aí por fim, né, vocês vão, deixa eu preencher aqui. As meninas que entraram agora, é gravada essa aula, vou mandar para vocês, não se preocupem. Enfim, vocês vão mandar essa mensagem para mim, tá? Então, obrigada por contar a sua história. Quando vocês enviarem, vocês vão receber uma resposta. Vocês podem editar essa resposta. Aqui é um ponto importante. Antes de editar qualquer coisa, lê a resposta, se puder imprimir, melhor ainda, tá? Mas dá uma lida sem as perguntas, para ver se ficou coerente com o teu conteúdo. E aí vocês vão tendo as suas dúvidas, e aí vocês podem acrescentar nesse conteúdo aqui o que tiver que acrescentar, tá? Mas vai vir para mim, vocês já vão receber um feedback. Eu já vou dizer para vocês, olha, vamos colocar um pouco mais de força nessa entrega. Ou então, caramba, não estou sentindo o link da dor com a solução. Então, isso vai ser muito legal, porque a resposta desse formulário, ela vem diretamente para cá. E todos os dias nós temos reunião editorial de comissão para ajudar nesse processo e na construção direcionada do melhor conteúdo de todos os tempos. Queremos que a jornada de vocês seja contada da forma mais brilhante que nem vocês contaram até hoje. Com esse belo storytelling pronto, vocês vão estar prontas para depois contar essa jornada em palestras, em mentorias, em todos os lugares que vocês quiserem se apresentar, porque vocês entendem que está completo? Começo, meio, fim e solução, né? Não adianta a gente contar uma parte e não contar outra. É entrega 100%, tá? Bom, consegui terminar em 1 hora exata. Deixa eu fechar aqui para poder ver vocês. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Ufa, Carolzinha! A Carolzinha até se inclinou aí. Gente, mandem ver. Quem quer fazer algum tipo de pergunta, podem perguntar enquanto eu tomo água, por favor. Bem-vinda, Silvia. Eli, bem-vinda. Ficou claro, gente? Vocês acharam difícil, fácil? O que que vocês acharam? Ninguém? Carolzinha que Acho que preencheu você hoje. explicando parece fácil. Difícil vai ser o momento que a gente for de fato transcrever, né?
Anotei todas as perguntas aqui, já anotei alguns detalhes para tentar enriquecer, mas acho que o difícil mesmo vai ser quando a gente começar a escrever. Assim parece fluido. O segredo, Samara, vai ser você seguir as perguntas. Esse é o segredo. Então, assim, às vezes a gente se preocupa muito com as palavras, sabe? Mas responder perguntas, se não fosse um formulário que eu dissesse para vocês que ele é intencional, vocês já teriam respondido. Quando a gente fala que ele vai ser um livro, já dá o frio na barriga, né? Então, assim, eu costumo não falar que ele é intencional, mas eu tenho uma responsabilidade com todas as escritoras porque mudamos de nível, crescemos. Então, nós vamos estar publicando projetos que depois vão estar sendo selecionados para estar nas faculdades de economia, para estar nas faculdades de advocacia. Então, agora crescemos, somos gente grande, empresárias aqui, e todas nós temos que fazer a nossa missão. Responder é a primeira etapa. Respondeu com fluidez, depois é que você vai olhar e você vai ver, caramba, até que eu entreguei bastante, tá? É rápido, não é demorado. Façam isso de preferência à noite, ou um horário que vocês estão aí tranquilinhas para responder sem interrupções. Fala, Carolzinha. Só fazer uma contribuição. Boa noite, meninas. Ai, que delícia ver tantas mulheres que vieram para esse projeto através de mim. E feliz em ouvir. Parabéns, Andressa, pelo formulário. Queria fazer uma contribuição que é o seguinte: se tiver alguém aqui, como eu, que prefere deixar as linhas fluírem, que prefere contar a sua história da sua maneira, do seu coração, sem pensar em perguntas, sem pensar em nada, que é o meu caso. O que vocês podem fazer? Pega, começa a escrever, tá lá meio bagunçado, não sei se tá na ordem. Aí pega o que você está escrevendo, dá uma olhada no formulário e vê se você está respondendo aquelas perguntas ao longo do seu texto. Porque se você estiver respondendo as perguntas, seu texto também está pronto. Eu, por exemplo, eu sou uma que eu respondi o formulário hoje até de uma maneira rápida e tal, falei para Andressa. Quem tiver dificuldade consegue mandar. Ai, não quero escrever, mó preguiça de ficar escrevendo. Você pode mandar no próprio áudiozinho, igual no WhatsApp, que ele transcreve para texto, na sua resposta, porque ele vai ficar lá meio truncado, mas você lendo aquilo consegue depois se organizar para o que você sentiu, o que você pensou, e aí você vai copiando e colando no seu texto de uma maneira fluida. Então assim, pelo menos para mim, eu gosto de escrever a história. E aí, depois que a história está escrita, eu vejo se ela está fazendo sentido com a proposta do projeto, que é o que a Andressa está falando. Então, de repente, a gente de trás para frente também funciona. Então, a dica que eu dou é assim: se tiver alguma escritora de mão cheia, cara, deixa fluir, porque isso é uma ferramenta, né, Andressa, para ajudar quem de repente fica totalmente perdida, porque é natural, principalmente para quem nunca escreveu. Mas para quem tem aquele gosto de escrever, meu, deixa o negócio fluir, que às vezes você fala assim, putz, não respondi tal pergunta, tá, mas tá tão incrível o texto que eu não vou mudar nada. Então, só para contribuir aí com vocês. Exatamente. Eu acho que o ponto base nisso tudo é entender que tem quatro etapas. Se nós entendermos que tem quatro etapas, que é o momento da dor, o momento de entender a dor e qual foi o caminho, depois entender o que fez e, por último, mostrar por que você veio para o mundo, o que você está fazendo, você consegue direcionar, que era assim que eu entregava nas mentorias anteriores. Quatro etapas. Agora, de novo, como nós vamos colocar o projeto aí? Como encomenda, né, das livrarias, depois para que ele possa ser publicado um a um, para direcionar em cada área, então nós temos que trazer mais informação para tentar deixar o texto de todas vocês de uma forma um pouco mais igual, tá? Para não dar oportunidade para umas e para outras não. Então, todas as perguntas estão lá. Extraiam o que vocês puderem tirar de melhor. Escrevam uma vez, duas, três, mas não voltem deletando. De preferência, não delete o que você escreveu. Isso também é uma dica de ouro que eu uso em mentoria individual aqui. O autor escreve, daqui a pouco ele volta, nossa, não gostei de nada. É só emoção, gente, é só medo, tá? Não apaga, não apaga. Faz mais uma vez, mas não apaga.
que o que está lá, com certeza é importante, você colocou no momento ali especial seu, tá? Tem mais alguém? Não? Eu estou recebendo umas mensagens aqui do pessoal que não recebeu o formulário. Eu até coloquei ele aqui, olha, para vocês, esse Forms. Se vocês conseguirem pegar, legal. Senão, depois eu vou mandar para vocês aqui também na lista de transmissão, tá? E também no e-mail para quem for acompanhando. Como que vai funcionar daqui para frente, Andressa? Quando que eu escrevo isso? Gente, não deixa para depois. Tá quentinho, tá fresquinho? Comece a escrever, tira um tempinho para você, porque isso vai fazer com que você se inspire muito, que a sua jornada mostre para você quem você é. A Silvia, por exemplo, que está aqui, Silvia Mota, é uma escritora nossa. Conheci a Silvia no meio da Bienal ali. A Silvia, ela teve um processo de descoberta fantástico na vida dela. Posso contar, Silvia? Posso? Então, a Silvia teve um processo extraordinário. A Silvia, ela descobriu a dislexia já adulta, né? E o dia que ela ligou aqui na editora e que as meninas falaram: Olha, tem uma escritora aqui que quer publicar um livro chamado Eu Nunca Fui Burra. Eu parei o que eu estava fazendo e falei para as meninas: avisa essa moça que eu não vou conseguir falar com ela agora, porque eu estou no furacão da Bienal. Mas esse livro vai sair pela Anjo. Essa mulher é de uma potência, gente. Tem no Instagram da editora Anjo o livro dela. Ela já está na televisão. Ela mal apareceu, ela já está nas televisões, porque está todo mundo querendo saber por que que ela tomou coragem de falar isso. É porque ela é uma baita empresária, ela é uma baita empreendedora, ela é uma mulher de coragem, ela é uma mãe, ela é uma esposa. Então, o que que acontece? A coragem de contar algo seu e de expor, às vezes, algo que pode não ser muito favorável no momento, é o que vai te levar para outro nível. E quem quiser tirar a dúvida, entra no Instagram da Silvia, que vocês vão ver a Silvia nas TVs por aí, arrasando, já estão levando aí o projeto dela para aprovação do MEC, porque é um livro que tem que ir para a escola. É um livro que tem que ir para a escola. Às vezes a criança fala, gente, mãe, eu não sou burra, mas você não é burra mesmo, tem uma dislexia. Entendeu o processo? E o adolescente está sofrendo. E a gente está sofrendo. Se a Silvia não tivesse coragem de falar, quem é que ia falar? Silvia foi no lançamento da minha filha, saiu lá de longe, veio para participar, porque sabe que minha filha tem 17 anos, é uma artista plástica brilhante. Brilhante, não é porque minha filha não, mas eu posso falar, Lala estava lá, conferiu, as meninas conhecem. É uma mulher extraordinária. Essas capas que vocês estão vendo aí, esses desenhos lindos, são todos produzidos por ela. Todos. Todas as ilustrações das capas são produzidas por ela. É uma menina brilhante, descobriu dislexia com 15 anos. 15 anos. Então, assim, se nós não compartilharmos e se nós nos colocarmos na posição de medo, nós não vamos ajudar o próximo, tá? Então, mulheres extraordinárias é para quem tem coragem. E essa coragem é que te leva para outro nível. Então, Silvia, obrigada por deixar eu usar o seu exemplo. E convidei a Silvia lá no lançamento dela, porque quando eu vi essa mulher falando, a coragem dessa mulher falar, e todo mundo em cima dela querendo saber como é que ela estava falando tudo aquilo, eu falei, tá vendo? E se a gente não acreditasse? E se ninguém prestasse atenção, né? Então é isso. Obrigada, viu, Silvia? Imagina, eu que agradeço. Então é isso, meninas. Vocês têm alguma dúvida? Não? Tudo certo? Bora colocar para escrever esse projeto, bora fazer esse formulário de forma única, intencional, conta os pepinos, conta os BOs, conta a trajetória, conta a dor, e na hora de falar sobre você, por favor, derrama que você é boa nisso, por favor. Hein, Nani? Essa mulher extraordinária que está aqui, vencedora. Posso Oi, falar? Silvia. Pode, querida, claro.
Então, assim, eu vou me meter um pouquinho, né? Não consigo ficar sem falar. Claro. Eu acho que nós mulheres, a nossa preocupação é não ser vulnerável. E a nossa vulnerabilidade, ela leva à cura. E o falar leva à cura. O escrever leva à cura. Eu acho que quando eu acho não, eu tenho certeza, quer ter sucesso, seja a sua verdade. Seja Uau. você. Esse é o seu sucesso. Não se compara, não queira fazer algo que a outra fez, porque não é sobre elas, é sobre você. É a sua história que vai levar cura, não é a história de ninguém. Então, simplesmente seja verdadeira. É isso que eu acredito. Tanto acredita que colocou a sua experiência para acontecer, não desistiu. A Silvia, na primeira edição dela, foi uma tragédia, né, Silvinha? Quase que ela desanimou, quase que ela desistiu, porque pegou uma empresa ali que não olhou, não revisou, não fez nada, e ela não é obrigada a querer saber de tudo. Ela só é obrigada a trazer a história dela. A nossa obrigação é fazer revisão, a nossa obrigação é fazer o projeto dela nascer e acontecer. Então, Verdade. nós não devemos nos culpar por não saber fazer tudo. A Samara, tô com medo de escrever, como é que vai ser? Menina, se você é boa no que você é, e eu sei que você é, o resto é resto, só deixa fluir, sabe? Não tenham medo, não tem que ter medo, porque o medo é que nos tira a possibilidade de vencer. E tá aí a Silvia, que é uma mulher muito forte e que não se deixou vencer por uma frase que é: eu nunca fui burra. Dia 29 eu vou estar, dia 29 e 30 eu estou participando de uma palestra que chama Conexão bem feito para mulheres empreendedoras. São 2.000 pessoas e, e tem que começar e não tem que ter medo mesmo. Escrever todo mundo sabe. Se não sabe, fala, né? No meu É caso, isso. eu tenho muitos erros de caligrafia, eu troco as letras, então eu preciso de alguém que nem a Anjo. Eu falo que o nome foi certo, Anjo. Que bom. Apareceu na minha vida. Então, se Deus quiser, vou aí fazer um outro livro, que é o projeto de mulheres empreendedoras, né, de empresas. E sou psicanalista também. Quer dizer, numa trajetória minha de tragédia, virou assim uma linda história. É Então, isso. acho que todos nós, todas as mulheres, todas as pessoas, elas têm sim, têm os medos, têm as frustrações, mas é essas frustrações, é esses medos, essas inseguranças que a gente tem, que a gente consegue levar a nossa história e levar para o outro, tipo assim, você também consegue. Exatamente, exatamente. Então, o que que vocês vão notar em todas as mulheres, as edições, quem já faz parte dos projetos aí, a Carol, a Lala, a Ângela, a Nani, todas as meninas que já fizeram parte, elas já perceberam que as trajetórias, elas vão inspirando umas às outras. Então, o depoimento da Silvia já serviu para todas nós. Então, o depoimento de cada uma de vocês também vai servir para cada uma de nós, da sua maneira particular, tá? Então, obrigada, Silvia, pela contribuição no projeto e por trazer uma outra maneira de comunicação com vocês, que é essa que eu estou aqui, batendo aqui na tecla para vocês terem intenção de escrever. É o jeitinho dela de falar que conecta, às vezes, muito mais do que eu estou falando, tá? Então, é sobre esse olhar, é sobre essa voz que cada uma de vocês tem para derramar no projeto, tá bom? Tô aqui, gente, não vou embora, não. Até a hora que vocês tiverem dúvida, tô à disposição. Carolzinha, me conta como é que foi preencher o formulário. Vai, abre aí. Apanhando para abrir o microfone, papai. Tá me ouvindo, pessoal? Sim, 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 bora. Apanhando da tecnologia aqui, eu. Nada Na- extraordinário.
Olha, preencher o formulário é super fácil, super simples. Hoje em dia, a maioria de nós, acho que nós estamos acostumados com esses formulários em grupos de WhatsApp, em cadastros e tudo mais. Só que esse formulário é um formulário bem específico, que vai ter os campos lá de acordo com cada pergunta, que a gente tem liberdade total de escrever pouco ou muito, né? É, eu sinceramente acho que ali você tem que encarar como se fosse uma conversa de WhatsApp com a sua amiga que você É, está contando um caso, escrevi né? lá, é bate-papo comigo. Exatamente, porque se você encarar que vai virar livro, você já quer ficar falando bonito, já quer ficar falando pomposo, e você acaba perdendo a essência das coisas e principalmente a sua maneira de comunicar. Eu conheço muitas mulheres que estão aqui e elas são muito diferentes entre si na maneira de se comunicar, na maneira de trazer. Não é só o que elas sabem, mas o que elas são, né? Eu tenho intimidade com muitas delas aqui. E eu acho assim encantador a maneira de cada uma delas falar. Eu às vezes até fico esperando por algumas comunicações, porque isso é lindo, assim, eu falo assim, ela vai falar isso, né? Mas ela vai falar dessa forma, né? Então, assim, o teu leitor, às vezes é um desconhecido, mas muitas vezes é uma pessoa que já conhece teu trabalho e te admira exatamente pela sua maneira de se comunicar. Então, assim, não mudem a maneira de comunicar, porque essa é a identidade de vocês. Então precisa trazer muita identidade. Se você é muito intensa, você não vai conversar blasé ali no formulário. Você não vai ficar falando. Se você falar muito, você não vai falar pouco, né? Se você é meio desorganizada, meio destrambelhada, o seu destrambelho vai aparecer ali, tá tudo bem. Eu acho que é isso que a gente precisa, assim, quando a gente escreve, as pessoas precisam ler. Outro dia, uma leitora minha me falou assim, cara, Carol, eu comecei a ler o primeiro parágrafo, eu nem precisava ler teu nome e sabia que era você. E é sobre isso, sabe? A pessoa lê e fala assim, meu, isso aqui é muito a Carol, isso aqui é muito a Josi, isso aqui é muito a Lala, isso aqui é muito a Marília, isso aqui é muito a pessoa trazer a essência do que ela viveu, da jornada que ela está contando, em quem ela se tornou. Mas não só eu dizendo assim, ah, me tornei isso, aquilo outro, a minha, virei, aí o casulo virou a borboleta e linda saiu voando. Não, não é bem assim, né? Eu tô ainda nesse processo de te procurar como te contar esses caminhos. Também tô encontrando minha maneira de comunicar. Eu não sei qual das meninas que falou aí, mas seja lá quem for, é genial de qualquer forma. Escrever é uma parte da cura, eu como terapeuta afirmo isso. Escrever é uma parte da cura, então assim, quando a gente escreve, a gente tem contato com o que a gente viveu de uma outra forma. Então eu acho que aproveitem assim o processo curador dessa escrita. Não é só sobre um livro debaixo do braço, não é só sobre o legado pro resto da vida, não é só sobre livraria, champanhe, tintim e vídeo no Instagram, mas sim sobre a gente falar, cara, quando eu escrevi isso aqui, eu chorei. Eu, por exemplo, particularmente, um dos prazeres que eu tenho com Mulheres Extraordinárias é eu pegar o livro físico na mão, me ler e chorar. Porque eu revivi para escrever, eu revivi me lendo e eu consigo, como leitora, entrar na minha própria história agora de uma maneira de fora, porque eu estou pegando o livro de uma história de uma mulher na mão e essa mulher sou eu, né? Então eu acho que é sobre isso, assim, a gente, todas as mulheres que aceitaram esse desafio, algumas pela primeira vez e outras tantas vezes, não estão entendendo ainda o tamanho nela lá, o tamanho disso daí, porque isso transforma a nossa perspectiva. E por que que essas mulheres continuam mulheres extraordinárias? Porque elas entenderam o que o negócio não é sobre, e acho que a Andressa que falou aí, sobre ter lucro ou ter prejuízo, ou ganhar ou fazer de graça, mas sim qual é o propósito no que eu faço? O que eu pretendo com o que eu faço? Como eu quero ser lembrado? Como eu quero que as pessoas me enxerguem? Quais são os meus lados que eu ainda não tive oportunidade nas minhas palestras, nos meus atendimentos, no meu podcast, no meu YouTube, no meu Instagram, na minha reunião com as minhas amigas, de me conhecerem? Quais são as oportunidades que eu ainda não me dei de mostrar o meu lado frágil, vulnerável? Tô vendo aqui mulheres acordadas até agora, mulheres que trabalharam o dia inteiro, como eu, estão tomando lição de filho, porque amanhã tem prova, e fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo. Mas assim,
E aquele negocinho que ninguém fala? Será que não seria uma boa oportunidade de eu chegar e eu falar, cara, eu choro quando eu tô sozinha, eu tenho muita dificuldade de administrar minha empresa, eu me sinto uma péssima administradora até hoje, mas eu tenho 3 empresas, como diz uma mentorada minha, né? Então, será que você é uma péssima administradora? Você tem 3 empresas. Então, e ela trazer essa narrativa do jeito dela falar, ela não precisa estar certa ou estar errada. Então, me corrija se eu estiver errado, Andressa. Não é sobre a gente trazer um conteúdo certo, é a gente trazer um conteúdo fiel. Eu acho que é isso. Ele tem que ser fiel a quem a gente é. Exatamente isso, Kai. Exatamente nesse contexto de trazer a sua verdade. Se nós entendermos que quando a gente traz a nossa verdade, nenhum dos capítulos vai ser igual ao outro. Mesmo que as empreendedoras, 50 empreendedoras, falem sobre empreendedorismo, cada uma de vocês vai falar a sua verdade. Nas finanças, na agro, o André que estava lá com a mãe, com os irmãos, eu falei, nem entra, mulher, entrou aqui. Beijo, obrigada, minha linda. Estamos aqui com as meninas aqui, a Laíde, a Andréia, só tá faltando, acho que, não, acho que vocês são as duas que estão comigo desde o início, sempre. Todos os projetos, elas estão com a gente. A Laíde, ela começou na primeira edição e eu não sabia quem era a Lala. Na sétima edição, eu fui descobrir a paixão dessa mulher por livros. Não tem um único capítulo que ela tenha contado de forma repetida. Assim como a Andrea, também. Uma mulher aí da agro, uma baita mulher, que dessa vez eu chamei ela para Mulheres na Agro. Ela falou: Como assim, Andressa? Eu falei: porque a gente tem que contar sobre os desafios que ela enfrentou lá nessas questões da agro e que com certeza não foram fáceis para ela, por ser mulher, mas ela não desistiu. Ela tem um berrante maravilhoso. Que ela, como a mulher, eu não esqueço disso nunca mais na vida. A Laíde estava no lançamento digital que nós fizemos na segunda edição, que foi uma choradeira, menina. Nossa segunda edição, estávamos na pandemia. Abrimos a coletânea e nessa tela não cabia gente. Era muita gente querendo contar a sua história. Muita gente, é o que eu falo. Estamos soltas e às vezes estamos mais presas do que nunca. Prestem atenção aí. Prestem atenção aí. Isso é uma lição que eu tô buscando para mim. Contei isso para a Andréa hoje. Hoje eu contei. Eu falei, amiga, eu estou tentando me libertar de mim mesma, do tempo e que o mundo está extraindo de nós e o tempo que estamos deixando de ter com as pessoas que amamos. Mas se é para escolher fazer algo que seja para que eu, como mulher, possa entregar meu legado de que vocês podem, como mulheres, me ajudar a fazer com que essas mulheres voltem a ter consciência de quem elas são. Ixi, eu vou ficar emocionada aqui. Vou, vou. Voltem a viver os seus sonhos. Voltem a viver os seus sonhos. Porque foi fácil 11 edições. Quem está aqui comigo desde o começo sabe. Continua sendo fácil? Não. Mas se esse é o meu legado, se esse é meu propósito, se Deus me colocou como um anjo, que o anjo é o meu marido e eu sou a anja agora, que eu possa ser anjo na vida das pessoas, porque aí eu sei que o meu tempo, sem a minha filha, sem meu marido, sem minha família, até agora, porque daqui a pouco eu vou jantar com eles, vai estar valendo, porque eu sei que vocês vão contribuir com outras mulheres. Então, a responsabilidade lá das mulheres da agro, Andréia, que sofrem, que estão enfrentando desafios, depois você vai receber essa aula gravada, o teu depoimento vai fazer com que elas entendam que você também passou por tudo isso. E que você encontrou um ponto de equilíbrio, qual foi? E se não encontrou e está em busca, talvez outras possam te ajudar. Então, a minha busca aqui com vocês é que vocês me tragam respostas que nem eu tenho, tá? Que vocês me tragam respostas como a Josi, outro dia, que eu quero fazer sua mentoria, mulher. Quero descobrir esses negócios das dores, que eu tenho dores. De onde vêm essas dores? Entende? Então, assim, são escolhas que a gente está tendo nas edições e elas não são abertas assim como um grande
projeto que entra todo mundo. Não. Vocês vão entender que são sempre pontuais, que são pessoas escolhidas, que são pessoas que indicam a amiga e que deram um presente por indicar, Samara, que foi o caso da Eli, quando ela te chamou agora há pouco, porque é sobre isso, tá? Então, vou deixar esse aulão gravado, tem formulário aqui, me coloquei à disposição de vocês por 2 horas hoje, vou me colocar à disposição em mais 2 datas, tá? Preencham esse formulário com todo o coração, usem o formulário como uma referência, não como algo extremamente pontual. É o que a dica da Carolzinha lá. Usem os 4 pontos das sessões. O resto, deixa fluir. Seja gravado, seja digitado, imprime, de repente sai falando, não tem problema. Se tiver que mandar os áudios para mim, entra lá e começa a gravar um atrás do outro. Só sinaliza, Andressa, iniciei meu capítulo. Que aí eu não vou ficar ouvindo os seus áudios e depois eu vou pegar eles todos, vou mandar transcrever e mandar para você de volta, para vocês verem como é que ficou, tá? Essas pequenas orientaçõezinhas, vocês podem me mandar áudio, mensagem, porque eu vou respondendo. Todo mundo sabe aqui que eu respondo às vezes 3 da manhã, que é a hora que às vezes eu acordo, né, gente? Não tá certo, mas às vezes eu acordo, tô de boa, eu respondo. Mas eu vou aprendendo, Carolzinha. Pode me olhar feio mesmo, pode chamar atenção. Olha aqui, ó, nosso cafezinho com leite. E hoje é o início de 15 projetos. Vocês são os responsáveis pelo start desses 15 projetos que vão criar história nas livrarias. Vamos ter mulheres em todos os cantos aí, da agro, da economia, das finanças, da advocacia, da saúde, da liderança, de tudo, contando história, tá? E para quem não recebeu, cada edição vai ter o troféu com o nome de vocês. Pode parecer simbólico, mas é um troféu que quando você olha para ele, você lembra da tua história. Então, assim, quando eu trouxe o troféu lá na Bienal, ah lá, que lindona! Quando eu entreguei o troféu para muitas mulheres lá na Bienal, acreditem que cada um dos troféus que eu entregava era um presente para mim. Era para mim o presente. Então, o aceite de vocês também é um presente para mim, porque eu sei que cada uma de vocês vai trazer uma jornada nova, um momento novo, um desafio novo, mas também vão me trazer respostas, porque acreditem, eu leio todas as edições porque eu sou a pessoa que acredita em cada uma de vocês. Eu sei que vocês têm capacidade de mudar e de pelo menos fazer com que inicie o processo de mudança dentro de cada uma das mulheres na área agora da, da temática, né? Que seria Mulheres Extraordinárias, todos os temas. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Já falei muito? Andressa, eu quero fazer uma perguntinha lá do início. Sim, E como eu sim. não sou, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, de Cachoeirinha, e aí eu queria saber quanto tempo de antecedência tu avisa que vai ser o lançamento do livro, porque eu quero estar aí em São Paulo no lançamento. Então, eu quero me programar certinho para poder estar aí pelo menos em um dos lançamentos, né? Sim, olha, já temos a data exata, não temos, mas o mês temos. Outubro vai ser lançamento no Outubro Rosa. Então, nós vamos ter 2 datas dentro do mês de outubro. E por que duas? Às vezes eu não consigo dar sorte de pegar a data para todas estarem presentes. Agora, com 2 datas, eu consigo pelo menos trazer oportunidade e trazer networking, né, gente? JK, alta visibilidade, e Alphaville, alta visibilidade. Então, é conexão, além de tudo isso, né, que a gente está falando e tudo mais. É conexão, é mais trabalho, é mais negócio, é visibilidade. Explorem aquele post com a foto de vocês, comecem a mandar ver, a gente também vai soltar. Só estávamos esperando esse start para começar a divulgação massiva do projeto, mas de preferência queremos mulheres indicadas, tá? Porque vocês, melhor do que eu, vão saber pessoas que vocês podem indicar e que vão fazer história no projeto. Isso é muito legal para a gente, tá? Isso que faz
a diferença ali nas edições, tá bom? Então, outubro vai ser os dois lançamentos, só não temos a data exata, mas será em outubro, Tá bom, obrigada. tá bom? Tem mais alguém aí que ficou com alguma dúvida? Não? Tudo certo. Bora encerrar então e jantar? Então tá bom, meninas. Ó, vou printar a tela aqui. E olha, iniciamos oficialmente então as nossas 15 edições ali, Mulheres Extraordinárias, e vai ser uma honra ter cada uma de vocês ali trazendo a trajetória, trazendo suas experiências, as suas vivências, e cada uma de vocês ali trazendo um pouco do que vocês vieram ao mundo para fazer acontecer, tá bom? Então, olha, é gravado, vou mandar para vocês. Quem não entrou, porque hoje tinha muita gente que realmente não entraria, eu vou disponibilizar e vou levar para vocês um passo a passo de quando entregar, de que jeito entregar, mas a comunicação é contínua, tá? Só tenham paciência, às vezes não respondo de manhã, respondo à tarde, no máximo em um dia, já estou dando a resposta para todo mundo aí, tá? Fechou? Então, bora, meninas, bora, porque esse é o início de um novo momento aqui juntas. Muito obrigada, viu, pela presença de todo mundo. Beijo, gente. Fiquem com Deus aí.